Oi, A história de Buda. Hoje nós vamos contar a história do Buda, Siddhartha Gautama. Eu não conhecia a história e eu fiquei fascinada. eu também. Eu sou a Ângela. E eu sou o Fusca. Seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Este aqui é o Fusca. A partir de hoje, ele vai me ajudar a contar as histórias aqui no canal. Com todos os vídeos, seja história, lenda, conhecimento, ele tá aqui para nos ajudar, tá bom? Eu espero que vocês gostem muito dele, né, Fusca? Eu também espero que gostem muito de Hoje mim. nós vamos conhecer a história do príncipe Siddhartha Gautama. Ele viveu numa vida de luxo, renunciou a tudo, encontrou a iluminação e virou um Buda. Uma história linda e fascinante. Eu espero que vocês gostem. Vamos contar então, Fusca? Vamos! Vamos contar então, Fusca? É sua vez agora. Eba, eu vou contar a história. Um beijo. Tô começando então. Tchau. Serenas e magníficas eram as cidades onde uma vez havia morado o grande eremita Kapina. Parecia ser construída de algum fragmento do céu. As paredes eram como nuvens de luz, e as casas e jardins irradiavam um esplendor divino. Pedras por toda parte dentro de seus portões. A escuridão era tão pouco conhecida quanto a pobreza. Os raios prateados da lua tocavam cada torre. A cidade era um lago de lírios. Durante o dia, quando os terraços eram banhados pela luz dourada do sol, a cidade era como um rio de lótus. O rei Sunodana reinava em Kapilavastu. Ele era o seu mais brilhante ornamento. Era gentil e generoso, modesto e justo. Ele trouxe luz ao mundo e apontou o verdadeiro caminho para aqueles que estavam próximos a ele. Sua grande sabedoria ganhou muitos amigos para ele. E assim como o brilho das estrelas intensifica o brilho da lua, sua magnificência era realçada pela dele. Você sabe, o rei da raça, Shakya, havia se casado com muitas rainhas. Sua favorita entre elas era Maya. Ela era muito bonita, como se a própria deusa Lakshmi tivesse vagado pelo mundo. Quando ela estava, era como o canto dos pássaros na primavera, e suas palavras eram doces e agradáveis. Seus cabelos eram da cor do abelhão negro. Sua testa era tão pura quanto um diamante, seus olhos tão frescos quanto uma jovem folha de lótus azul. Ela era virtuosa, desejava a felicidade de seus súditos, era verdadeira e sua conduta era exemplar. O rei Shuddodana e a rainha Maya viviam quietos e felizes em Kapilavastu. Um dia, à mesma hora em que a primavera nascia, um sonho veio a Maya. Enquanto ela dormia, ela viu um jovem elefante descendo do céu, com 6 grandes presas, branco como a neve no topo das montanhas. Maya sentiu o elefante entrar em seu ventre, e milhares de deuses apareceram diante dela, cantaram, e Maya entendeu que nunca mais conheceria inquietação, ódio ou raiva. Então ela acordou, estava feliz, uma felicidade que nunca havia sentido antes. Levantou-se, caminhou pelo jardim até encontrar um pequeno bosque, onde encontrou um assento à sombra. Então enviou 2 de suas donzelas ao rei Shuddodana com esta mensagem: que o rei venha ao bosque. A rainha Maya deseja vê-lo e o aguardará lá. O rei prontamente concordou. Deixou o salão onde, com a ajuda de seus conselheiros, havia estado administrando justiça aos habitantes da cidade, sem arrogância, e perguntou: por que você me chamou? O que deseja? A rainha contou-lhe o sonho que teve e acrescentou: meu senhor, há brahmanes que são habilidosos em interpretar sonhos. Chame-os, eles saberão se o palácio foi visitado pelo bem ou pelo mal, e se devemos nos alegrar ou lamentar. O rei concordou. E os brahmanes, familiarizados com o mistério dos sonhos, foram convocados ao palácio. Quando ouviram a história de Maya, falaram da seguinte maneira: uma grande alegria será sua, ó rei, ó rainha. Um filho nascerá para vocês, distinguido pelo favor dos deuses. Se um dia ele renunciar à realeza, deixar o palácio e viver a vida errante de um monge, merecerá louvores maravilhosos, merecerá ricos presentes magníficos, será adotado pelos mundos, pois ele lhes dará aquilo que eles anseiam.
Ó mestre, ó senhora, seu filho será um Buda. Passaram-se meses. Então um dia a rainha soube que o momento estava se aproximando para seu filho nascer. Eles chegaram a uma floresta onde as árvores estavam em flor e Maia saiu e começou a vagar sem rumo. Ela estava feliz e eis que encontrou uma árvore rara com galhos curvados sob o peso das flores. Ela se aproximou graciosamente, estendendo a mão e puxou um galho para baixo. De repente, ela ficou muito quieta, sorriu e as donzelas que estavam perto dela receberam uma linda criança em seus braços. Naquele mesmo momento, tudo que estava vivo no mundo tremia de alegria. A terra estremecia, canções ecoavam no céu. Árvores de todas as estações explodiam em flores e frutas maduras pendiam dos galhos. Os doentes se livraram de seu sofrimento. Os famintos foram saciados e os maus foram purificados de todo o mal. Uma das donzelas de Maia correu para o rei Shuddodana e exclamou alegremente: meu senhor, um filho nasceu para você, um filho que trará grande glória à sua casa. Ele ficou sem palavras, mas seu rosto estava radiante de alegria, e ele conhecia uma grande felicidade. Logo ele convocou todos os Shakyas e ordenou que o acompanhassem até o jardim onde a criança nascera. Eles obedeceram, e com uma multidão de Brahmanes presentes, ele se aproximou da criança, fez uma profunda reverência e disse: inclina-se como eu me inclino diante do príncipe, ao qual dou o nome Siddhartha. O grande eremita, cujas austeridades eram agradáveis aos deuses, ouviu sobre o nascimento daquele que salvará a humanidade do tormento do renascimento. Em sua sede pela verdadeira lei, ele veio ao palácio do rei Shuddodana e se aproximou gravemente dos aposentos das mulheres. Seus anos e seus aprendizados lhe conferiam grande dignidade. O rei mostrou-lhe as cortesias que o costume prescrevia e dirigiu-se a ele de maneira adequada. Verdadeiramente feliz, disse ele, este filho meu desfrutará de distinto favor, pois o venerável asceta veio especialmente me ver. Comande-me, o que devo fazer? Sou seu discípulo e servo. O eremita, seus olhos brilhando com uma luz de alegria, falou gravemente estas palavras: isso aconteceu a você, ó nobre, generoso e hospitaleiro rei, porque você ama o dever, porque você é sempre gentil com os sábios e com os idosos. Isso aconteceu a você porque seus ancestrais, embora ricos em terras de ouro, eram acima de tudo ricos em virtude. Saiba a razão da minha vinda, ó rei, e regozije-se. No ar, ouvi uma voz divina falando e ela disse: um filho nasceu para o rei dos Shakyas, um filho que terá o verdadeiro conhecimento. Ouvi essas palavras e vim, e meus olhos agora contemplam a glória dos Shakyas. Sobrecarregado de alegria, o rei foi buscar a criança, tirando-o do seio de sua ama. Ele o mostrou ao asceta. O eremita notou que o filho do rei ostentava as marcas da onipotência. Seu olhar pairou sobre a criança e em breve suas pestanas estavam molhadas de lágrimas. Então suspirou e virou seus olhos para o céu. O rei viu que Asita estava chorando e começou a temer por seu filho. Questionou o velho: dizei, ó venerável, mas o corpo de meu filho difere um pouco do de um deus. Dizei que seu nascimento foi uma coisa maravilhosa, que no futuro sua glória será suprema. No entanto, olhais para ele com olhos cheios de lágrima. Sua vida então será uma coisa frágil? Nasceu apenas para me trazer tristeza? Deve este novo ramo murchar antes de florescer? Fala, homem santo, fala rapidamente. Conheces o grande amor de um pai por seu filho, respondeu o eremita. Não te angusties, ó rei. O que te disse é verdade. Este filho conhecerá grande glória. E eu choro é por mim mesmo. Minha vida se aproxima ao fim. E ele nasceu, ele que destruirá o mal do renascimento. Estranho aqueles que vagam nas florestas das existências como viajantes que perderam seu caminho. Ele apontará o caminho para a salvação. Portanto, não te aflijas, ó rei. Apenas ele é digno de piedade, aquele que não ouvirá a voz de seu filho, e é por isso que choro. Eu que, apesar de minhas austeridades, apesar de minhas meditações, nunca conhecerei sua mensagem e sua lei. Sim, até mesmo ele é digno de piedade, aquele que ascende os mais elevados jardins do céu. Estas palavras de Asita agradaram primeiro a Shuddodana, e ele as ponderou. Então meu filho viverá, e viverá gloriosamente, ele pensou.
Mas então ele ficou ansioso, pois havia dito que o príncipe renunciaria à realeza, que ele levaria a vida de um eremita. E isso não significava que, com sua morte, sua família cessaria, mas sua ansiedade foi de curta duração, pois desde o nascimento de Siddhartha, o rei não podia empreender nada que não prosperasse. Como um grande rio cujas águas são inchadas por muitos afluentes, cada dia novas riquezas jorravam em seu tesouro. O reino era rico em terras férteis, o gado gordo pastava nos prados, mulheres davam à luz seus filhos sem sofrimento, homens viviam em paz com seus vizinhos, e a felicidade e a tranquilidade reinavam na terra de Kapilavastu. Mas a alegria que veio a Maya se provou muito doce, logo se tornou insuportável. A terra a reconheceu como mãe, mas após 7 dias ela morreu e ascendeu ao céu para ser recebida entre os deuses. Maya tinha uma irmã, Mahaprajapati, que em beleza e em virtude era quase igual. O príncipe foi confiado aos cuidados de Mahaprajapati, que o atendia tão carinhosamente como se fosse seu próprio filho. E assim como o fogo avivado por um vento auspicioso, como a rainha da lua, das estrelas e dos céus luminosos, como o sol da manhã surgiu sobre as montanhas no leste, Siddhartha cresceu em força e estatura. Ele não queria que sua família se extinguisse, e ele disse a si mesmo: despertarei em meu filho o desejo pelo prazer, então talvez eu tenha netos e eles prosperem. Assim, ele mandou chamar o príncipe e lhe falou estas palavras: meu filho, estás numa idade em que seria bom pensar em casamento. Se há alguma moça que te agrada, diz-me. Siddhartha respondeu: eu não sou daqueles que busca a companhia de mulheres. É meu destino viver no silêncio da floresta. Lá, através da meditação, minha mente encontrará paz. Mas não cresce e floresce o lótus, mesmo no meio dos emaranhados e das flores do pântano? Não houve homens com esposas e filhos que encontraram sabedoria? Seguirei o exemplo deles. Dê-me 7 dias para considerar, pai. Em 7 dias terás minha resposta. Ele pensou nas qualidades que valorizaria mais em uma mulher. Então, no 7º dia, ele voltou a seu pai e disse: aquela que eu deverei casar-se deve ser uma mulher de raro mérito. Aquela que eu deverei casar-se deve ser uma mulher de raro mérito. Aquela que eu deverei casar-se terá a flor da beleza, mas sua juventude não a tornará vaidosa, nem sua beleza a tornará orgulhosa. Aquela que eu deverei casar-se terá o afeto de uma irmã, a ternura de uma mãe, por todas as criaturas vivas. Aquela que eu deverei casar-se será pura no corpo, na fala e no pensamento. Pai, se conheces uma donzela que possua essas qualidades, pode entregá-la a mim em casamento. O rei convocou o sacerdote da casa e enumerou as qualidades que o príncipe buscava na mulher que ele iria casar-se e disse: vá, Brahmani, visita todas as casas de Kapilavastu, observe as jovens e as questione, e se encontrar uma que possua as qualidades necessárias, traga-a para o príncipe, mesmo que seja da mais baixa casta, pois não é posição nem riqueza que meu filho busca, mas virtude. O sacerdote percorreu a cidade de Kapilavastu, entrou nas casas, viu as jovens, questionou-as habilmente, mas não conseguiu encontrar nenhuma digna do príncipe Siddhartha. Finalmente, ele chegou à casa de Dandapani, que era da família de Shakya. Dandapani tinha uma filha chamada Gopa. Ao vê-la, o coração do sacerdote rejubilou, pois ela era bela e cheia de graça. Ele falou algumas palavras com ela e não duvidou mais. O sacerdote voltou ao rei Shuddodama e exclamou: meu senhor, encontrei uma donzela digna de seu filho. Onde a encontraste? Perguntou o rei. Ela é filha do Shakya Dandapani, respondeu o Brahmani. Embora tivesse grande confiança em seu sacerdote da casa, Shuddodama hesitou em convocar Gopa e Dandapani. Até os homens mais sábios podem cometer erros, pensou ele. O Brahmani pode estar exagerando suas qualidades, perfeições. Devo submeter a filha de Dandapani a um teste adicional. E meu filho me ajudará. Ele mandou fazer muitas joias de ouro e prata. E por comando real, um heraldo foi enviado pelas ruas de Kapilavastu, anunciando: no 7º dia, a partir deste dia, o príncipe Siddhartha, filho do rei Shuddodana,
apresentará presentes às jovens da cidade, que todas as jovens apareçam no palácio no 7º dia. No dia anunciado, o príncipe sentou-se em um trono na grande sala do palácio. Todas as jovens das cidades estavam prestes a desfilarem diante dele. Para cada uma, ele apresentou uma joia, mas ao se aproximarem do trono, sua beleza marcante as intimidou tanto que baixaram o olhar e viraram a cabeça. Gopa foi a última a aparecer. Ela avançou destemidamente, sem sequer piscar os olhos, mas o príncipe não tinha mais nenhuma joia para dar. Gopa sorriu e disse a ele: Príncipe, de que maneira eu o ofendi? Você não me ofendeu, respondeu Siddhartha. Então por que me trata com desdém? Perguntou ela. Eu não te trato com desdém, respondeu ele. Você é a última e não tenho nenhuma joia para te dar. Mas de repente ele se lembrou de que em seu dedo estava usando um anel de grande valor. Ele o tirou e entregou à jovem. Ela não aceitou o anel, dizendo: Príncipe, devo aceitar este anel de você? Era meu, respondeu o príncipe. E você deve aceitá-lo. Não, disse ela. Eu não privaria você de suas joias. É para mim, ao contrário, dar-lhe uma joia. E saiu. Quando o rei ouviu deste incidente, ele ficou exultante. Gopa sozinha poderia enfrentar meu filho, pensou ele. Ela sozinha é digna dele. Gopa, que não aceitaria o anel que você tirou do seu dedo. Gopa, ó meu filho, será a sua joia mais bela. Viveram felizes com sua esposa, a princesa. E o rei, cujo amor por seu filho agora beirava a adoração, tomou cuidado infinito para poupar-lhe a visita de qualquer coisa que pudesse atingi-lo. Ele construiu 3 magníficos palácios para ele, um para o inverno, outro para o verão e o terceiro para a estação chuvosa, e foi proibido de deixá-los para vaguear sobre a vasta face da terra. Em seus palácios, brancos como nuvem de outono, brilhantes como os carros celestes dos deuses e deusas, o príncipe esvaziou o cálice do prazer. Levava uma vida de deleite voluptuoso e passava horas deitado, ouvindo música tocada pela princesa e suas donzelas. Então a bela Gopa deu à luz o filho do príncipe, e ele recebeu o nome de Rahula. O rei Shunodana ficou feliz em ver sua família prosperar e se orgulhava do nascimento de seu neto, tanto quanto havia se orgulhado do nascimento de seu filho. Ele continuava no caminho da virtude, vivendo quase como ermitão, e suas ações eram santas. Ele instigava constantemente seu amado filho e novos prazeres. Tal era seu medo de vê-lo deixar o palácio e a cidade para buscar o austero refúgio das florestas sagradas. Um dia, alguém falou na presença do príncipe sobre como a grama nas matas haviam se tornado verde tenra, e os pássaros e as árvores cantavam a primavera, e como os lagos, os grandes lotos se desdobravam. A natureza havia quebrado as cores que o inverno havia forjado, e ao redor da cidade, aqueles jardins tão queridos às jovens agora estavam alegremente cobertos de flores. Então, com um elefante confinado por muito tempo em seu estábulo, o príncipe teve um desejo irresistível de deixar o palácio. O rei soube do desejo de seu filho e não soube como se opor a ele, mas pensou: Siddhartha não deve ver nada que perturbe a serenidade de sua alma. Ele nunca deve suspeitar do mal que existe no mundo. Vou ordenar que a estrada seja desobstruída de mendigos, dos doentes e enfermos e de todos os que sofrem. A cidade foi decorada com grinaldas e bandeiras. Um magnífico carro foi preparado e os aleijados, os idosos e os mendigos foram ordenados a sair das ruas por onde o príncipe passaria. Quando chegou a hora, ele chamou seu filho e havia lágrimas em seus olhos quando o beijou na testa e então lhe disse: Vá. E com essa palavra, deu-lhe permissão para deixar o palácio, embora seu coração falasse diferente. O carro da princesa era feito de ouro, puxado por 4 cavalos ricamente enfeitados em ouro, e o cocheiro segurava as rédeas de ouro em suas mãos. Os ricos, os jovens, os belos eram permitidos nas ruas por onde ele passava, e passavam para vê-lo passar. Alguns os elogiavam pela gentileza de seu olhar, outros exaltavam sua postura digna, enquanto muitos glorificavam a beleza de seus traços. E ele, ao ver o esplendor da cidade, a riqueza dos homens e as belezas das mulheres, sentia uma nova alegria derramar em sua alma. Mas os deuses estavam com ciúmes da felicidade celestial, e juntamente com a cidade da terra, criaram um velho
e para perturbar a mente de Siddhartha, o colocaram no caminho por onde o príncipe viajaria. O homem estava apoiado em um bastão, estava exausto e decrépito, suas veias saltavam em seu corpo, os dentes batiam e sua pele era um emaranhado de rugas negras. Alguns poucos cabelos grisalhos sujos pendiam sobre seu couro cabeludo. Suas pálpebras não tinham cílios e estavam vermelhas, sua cabeça e membros estavam paralisados. O príncipe viu esse ser, tão diferente dos homens ao seu redor, com os olhos pesarosos, e perguntou ao cocheiro: quem é este homem de cabelos grisalhos e corpo tão curvado? Ele se agarra à sua bengala com mãos magras, seus olhos estão opacos e seus membros vacilam. O cocheiro respondeu: meu senhor, aquilo que deturpa a beleza, que arruína o vigor, que causa tristeza e mata o prazer, aquilo enfraquece a memória e destrói os sentidos. É a velhice. Ele agarrou este homem e o quebrou. Ele também já foi uma criança, mamando no seio de sua mãe. Ele também já rastejou pelo chão. Ele cresceu, foi jovem, teve força e beleza. Então ele chegou ao crepúsculo dos seus anos. E agora você o vê, a ruína que é a velhice. O príncipe ficou profundamente comovido. Ele perguntou: será este também o meu destino? O cocheiro respondeu: meu senhor, a juventude também o deixará um dia. Você também conhecerá a velhice problemática. O tempo para nossa força e rouba nossa beleza. O príncipe estremeceu como um touro ao som do trovão, suspirou profundamente e balançou a cabeça. Seus olhos vagaram do homem miserável para as multidões felizes, e ele pronunciou estas palavras solenes: então a velhice destrói memória, beleza e força no homem, e ainda assim o mundo não está em pânico com o terror. Vire seus cavalos ao redor, ó cocheiro. Vamos voltar para nossos lares. Como posso me deliciar em jardins e flores quando meus olhos só podem ver a velhice? Minha mente só pode pensar em velhice? O príncipe retornou ao seu palácio. Em nenhum lugar ele encontrou paz. Ele vagou pelos corredores murmurando: velhice, oh velhice. Em seu coração não havia mais alegria. Ele decidiu, no entanto, passear mais uma vez pela cidade. Mas os deuses fizeram um homem afligido por uma doença repugnante e o colocaram no caminho que Siddhartha havia tomado. Siddhartha viu o homem doente, encarou-o e perguntou ao cocheiro: quem é este homem com a barriga inchada? Seus braços emaciados pendem, ele está pálido como a morte, e lamentos piedosos escapam de seus lábios. Ele ofega por ar, veja, ele cambaleia e esbarra nos espectadores. Ele está caindo. O cocheiro respondeu: meu senhor, este homem conhece o tormento da doença, tem o mal do rei, sua fraqueza em si mesma, mas ele também já foi saudável e forte. O príncipe olhou para o homem com piedade e perguntou novamente: esta aflição é peculiar a este homem ou todas as criaturas são ameaçadas pela doença? O cocheiro respondeu: nós também podemos ser visitados por uma aflição semelhante, príncipe. A doença pesa pesadamente sobre o mundo. Quando ouviu essa verdade dolorosa, o príncipe começou a tremer como um raio de lua refletindo nas ondas do mar. E ele proferiu essas palavras de amargura e piedade: os homens veem o sofrimento na doença, mas nunca perdem a autoconfiança. O quão grande deve ser o seu conhecimento! Eles estão constantemente ameaçados pela doença e ainda podem rir e se divertir. Vire seus cavalos, cocheiro. Nossa viagem de prazer acabou. Vamos voltar ao palácio. Aprendi a temer a doença. Minha alma evita o prazer e parece se fechar com uma flor privada de luz. Envolto em seus pensamentos dolorosos, ele retornou ao palácio. Rei Shuddodama não percebeu o humor sombrio de seu filho. Ele perguntou por que o príncipe não saía mais para passear, e o cocheiro contou o que havia acontecido. O rei entristeceu-se. Ele já se via abandonado pelo filho que adorava. Ele perdeu sua postura habitual e voou em um acesso de raiva contra o homem, cujo dever era garantir que suas ruas estivessem limpas. Ele o puniu, mas seu hábito de ser indulgente era tão forte que a punição foi leve. E o homem ficou surpreso por ser tratado assim, pois ele não tinha visto nem o velho nem o doente. O rei estava agora mais ansioso do que nunca para ver seu filho longe do palácio. Ele lhe proporcionava prazeres raros, mas nada parecia despertar a alegria que ele havia perdido. Ele pensou:
Vou deixá-lo sair mais uma vez. Talvez ele recupere a alegria que perdeu. Ele deu ordens rigorosas para que todos os aleijados, todos os doentes ou idosos fossem expulsos da cidade. Até mesmo mudou o cocheiro do príncipe. E tinha certeza que desta vez não haveria nada para perturbar a alma atribulada. Mas os deuses ciumentos fizeram um cadáver. 4 homens o carregaram, e os outros seguiram atrás chorando. E o cadáver, assim como os homens que o carregavam e os homens que choravam, era visível apenas para o príncipe e para o cocheiro. E o filho do rei perguntou: quem é aquele que está sendo carregado por 4 homens, seguido por outros vestindo roupas escuras e chorando? O cocheiro deveria ter mantido o silêncio, mas era a vontade dos deuses que ele respondesse. Meu senhor, ele não tem inteligência, nem sentimento, nem respiração. Ele dorme sem consciência, como a grama ou um pedaço de madeira. Prazer e sofrimento são insignificantes para ele agora, e tanto amigo quanto inimigo o abandonaram. O príncipe ficou perturbado, perguntando se essa condição era peculiar a este homem, ou se o mesmo fim aguardava todas as criaturas. O cocheiro respondeu: este fim aguarda todas as criaturas, seja humilde ou de nobre nascimento. Para todo ser que vive neste mundo, a morte vem inevitavelmente. Então, o príncipe conheceu o que era a morte. Apesar de sua fortitude, ele estremeceu e teve que se apoiar no choque. Suas palavras estavam cheias de angústia. Assim, a destino leva todas as criaturas, e assim, sem medo no coração, o homem se diverte de 1000 maneiras diferentes. A morte está próxima, e ele percorre as estradas do mundo com uma canção nos lábios. Começo a pensar que a alma do homem se endureceu. Vire seus cavalos, cocheiro. Este não é o momento de passear pelos jardins floridos. Como um homem sensato, um homem que conhece a morte, pode procurar prazer na hora da angústia. Apesar disso, o cocheiro continuou dirigindo em direção ao jardim, onde o rei havia ordenado que levasse seu filho, atendendo ao comando do rei. O Dayan, que era o filho do sacerdote da casa e amigo de Siddhartha desde a infância, havia reunido muitas belas donzelas habilidosas na arte da dança e do canto, e também habilidosas no jogo do amor. O carro entrou na floresta, as árvores jovens estavam em flor, os pássaros flutuavam alegremente como se estivessem intoxicados pela luz e pela atmosfera. E na superfície dos lagos, os lótus haviam cortado suas pétalas para beber o ar fresco. Siddhartha foi relutantemente com um jovem eremita, ainda novo em seus votos, que teme a tentação e é levado a alguns palácios celestiais, onde as belas donzelas querem dançar. Curiosas, as donzelas se levantaram e se aproximaram como se estivessem cumprimentando um noivo. Seus olhos brilhavam com admiração, e as mãos que se estendiam eram como flores. O príncipe não estava sorrindo. Ele estava infeliz, pois estava pensando na morte. Ele pensou: essas donzelas não sabem que a juventude é passageira e que a velhice irá e as despojará de sua beleza. Elas são cegas para a ameaça, que é a doença, mas ela já é senhora do mundo. Elas não sabem nada da morte, e por isso que podem rir, e por isso que podem brincar. Eu vi a velhice, eu vi a doença, estou certo da morte. Nada agora pode me trazer paz de espírito. O sol estava se pondo, as donzelas cessaram seu riso. O príncipe não tinha olhos para suas guirlandas e joias. Elas sentiram que seus encantos não tinham valor e lentamente voltaram para a cidade. O príncipe retornou ao palácio. O rei, Shuddodama, ouviu de Udayan que seu filho estava evitando todo o prazer e aquela noite não encontrou sono. Siddhartha não conseguia mais encontrar paz. Ele perambulava pelos corredores de seu palácio como um leão ferido por algum dardo envenenado. Ele estava infeliz. Um dia, surgiu nele um grande desejo pelos campos abertos e pela vista de prados verdes. Ele deixou o palácio e vagou sem rumo pelo campo. Ele ponderava sobre a miséria da humanidade. Ele não conhecia mais alegria ou tristeza, dúvida ou cansaço, desejo ou amor, ódio ou desespero. De repente, ele viu um homem se aproximando, que parecia um mendigo e que era visível apenas para ele. Diga-me, quem és tu? Perguntou o príncipe. Nobre, disse o monge. Por medo do nascimento e da morte, tornei-me um monge itinerante. Busco a libertação. Não penso como os outros homens. Eu evito prazeres. Não sei nada de paixão. Busco a solidão. Às vezes, vivo ao pé de uma árvore. Às vezes, vivo nas montanhas solitárias. Ou às vezes na floresta.
Não possuo nada, não espero nada. Eu vago vivendo de caridade e buscando apenas o bem mais elevado. Então ele ascendeu ao céu e desapareceu. Um deus havia assumido a forma de um monge para despertar o príncipe. Siddhartha ficou feliz, viu onde estava seu dever, decidiu deixar o palácio e se tornar um monge. Ele foi ao rei, se curvou e disse a ele: Rei, conceda-me o pedido que tenho a fazer. Não se oponha, pois estou determinado. Eu deixaria o palácio, seguiria o caminho da libertação. Coração, pai. O rei ficou profundamente comovido, com lágrimas nos olhos. Ele disse ao seu filho: Filho, desista dessa ideia. Você ainda é muito jovem para considerar uma vocação religiosa. Nossos pensamentos na primavera da vida são inconstantes e imutáveis. Além disso, é um grande erro praticar austeridade em nossa juventude. Nossos sentimentos estão ávidos por novos prazeres. Nossas resoluções mais firmes são esquecidas quando aprendemos o custo e o esforço. Primeiro conheça as alegrias da juventude, depois as dos anos posteriores, antes de reconhecer a floresta e se tornar um eremita. O príncipe respondeu: Prometa-me 4 coisas, ó pai, e não deixarei sua casa e me retirarei para a floresta. O que são? Perguntou o rei. Prometa-me que minha vida não terminará em morte, que a doença não afetará minha saúde e que a velhice não seguirá a minha juventude, que a desgraça não destruirá a minha prosperidade. Você está pedindo demais, respondeu o rei. Desista desta ideia. Não é bom agir por um impulso tolo, tão solene quanto o Monte Meru, disse o príncipe ao pai. Prometa-me essas 4 coisas. Não me detenha, ó pai. Quando alguém está tentando escapar de uma casa em chamas, não devemos impedi-lo. O dia vem inevitavelmente quando devemos deixar este mundo. Mas que mérito há em uma separação forçada? Uma separação voluntária é muito melhor. Com lágrimas nos olhos, ele retornou ao palácio. Na grande sala, os companheiros de Gopa estavam rindo e cantando. Ele não lhes deu atenção. A noite chegou e eles ficaram em silêncio. Adormeceram. O príncipe olhou para eles. Se foram sua graça brilhante, o brilho dos seus olhos. Seus cabelos estavam desarrumados, suas bocas abertas, seus peitos esmagados, seus braços e pernas esticados ou desajeitadamente torcidos sobre eles. E o príncipe chorou. Mortos, eles estão mortos. Estou parado em um cemitério. Ele partiu e fez seu caminho em direção aos estábulos reais. Ele chamou seu ágil corcel. Chandiga, traga-me meu cavalo. Contica. Imediatamente, disse ele. Eu estaria partindo em busca da beatitude eterna. Chantika sabia das ordens do rei, mas sentia uma força superior instigando-o a desobedecer. Obrigado. Ele foi buscar o cavalo. Era um animal magnífico, forte e ágil. Siddhartha o acariciou silenciosamente. Então disse a ele com voz suave: Muitas vezes, nobre animal, meu pai cavalgou você para a batalha e derrotou seus poderosos inimigos. Hoje eu saio em busca da beatitude suprema. Empreste-me sua ajuda, ó Contica. Empreste-me sua força e sua velocidade. A salvação do mundo e a sua própria estão em jogo. O príncipe falara com Contica como faria com um amigo. Ele agora subiu ansiosamente na sela e parecia o sol secando uma nuvem de outono. O cavalo teve o cuidado de não fazer barulho, pois a noite estava clara. Ninguém no palácio ou em Kapitolavastu acordou. Pesadas barras de ferros protegiam os portões da cidade. Um elefante só poderia levantá-las com grande dificuldade. Mas para permitir que o príncipe passasse, os portões se abriram silenciosamente por conta própria, deixando seu pai, seu filho e seu povo. Siddhartha partiu da cidade. Ele não sentia arrependimento e com voz firme exclamou: Até que eu tenha visto o fim da vida e da morte, não retornarei à cidade de Kapila. Contica corajosamente o carregou por uma longa distância. Quando o sol finalmente apareceu entre as pálpebras da noite, o mais nobre dos homens percebeu que estava perto de uma floresta, onde viviam muitos eremitas piedosos. Os veados dormiam sob as árvores, e os pássaros voavam despreocupados. Siddhartha sentia-se descansado e pensou que não precisaria ir mais longe. Ele desmontou e acariciou gentilmente seu cavalo. Havia felicidade em seu olhar e em sua voz, quando disse a Chandika: Verdadeiramente, um cavalo tem a força e a rapidez de um deus. E você, querido amigo, ao me acompanhar, me prova o quão grande é o seu afeto e a sua coragem. Pegue o cavalo agora e retorne à cidade. Eu encontrei a floresta que estava procurando. Ele havia entrado no eremitério, onde o santo Aratakalama ensinava a doutrina da renúncia a um grande número de discípulos. Onde quer que aparecesse,
Todos os admiravam, e para onde quer que fosse, havia uma luz maravilhosa. Os monges ouviram com alegria quando ele falava, pois sua voz era doce e poderosa, e ele era persuasivo. Um dia, Aratakalama disse a ele, você entende a lei tão bem quanto eu a entendo. Tudo o que eu sei você sabe. Daqui para frente, se desejar, compartilharemos o trabalho. Ambos ensinaremos os discípulos. O herói se perguntou, será que a lei que Arata ensina é o verdadeiro amor? Será que ele leva à libertação? Ele pensou que Arata e seus discípulos levavam vidas de grande austeridade. Recusavam-se a comer comida preparada pelo homem. Comiam apenas frutas, folhas e raízes. Bebiam apenas água. E quando dormiam, era sobre um dossel de galhos, enquanto o sol os castigava. Expostos aos ventos amargos, machucavam seus pés e os joelhos nas pedras da estrada. Para eles, a virtude só vinha com o sofrimento, e achavam que eram felizes, pois acreditavam que praticando a austeridade perfeita, conquistariam o direito de ascender aos céus. Sim, ascenderiam ao céu, mas a raça humana continuaria a sofrer com a velhice e a morte. Levar uma vida de austeridade e ser indiferente ao mal constante do nascimento e da morte, sim, é simplesmente adicionar sofrimento ao sofrimento. Assim ponderou no eremitério de Aratakalama. Ele viu a vaidade da doutrina que o mestre estava ensinando e disse a ele, não ensinarei sua doutrina, Arata. Quem a conhece não encontrará libertação. Deixarei o seu emitério e buscarei a regra a qual devemos nos submeter antes que possamos nos livrar do sofrimento. O rio Naranjana fluía por uma terra rica e fértil. Pequenas aldeias cochilavam à sombra de árvores magníficas e grandes prados se estendiam ao longe. O herói pensou, como é agradável aqui, que lugar convidativo para meditar. Talvez aqui eu encontre o caminho para a sabedoria. Aqui vou habitar. Por 6 anos, o herói permaneceu às margens do rio e meditou. Nunca procurou abrigo do vento, do sol ou da chuva. Permitia que as moscas, os mosquitos e as serpentes o picassem. Era indiferente aos meninos e meninas, aos pastores e lenhadores que zombavam dele enquanto passavam e às vezes jogavam poeira ou cuspissem nele. Mal comia uma fruta e alguns grãos de arroz ou de o gergelim composto como justo. Ele se tornou muito magro. Seus ossos se destacavam proeminentemente, mas sob sua testa esquelética, seus olhos dilatados brilhavam como estrelas. E ainda assim, o verdadeiro conhecimento não vinha a ele. Ele sentia que estava ficando muito fraco e percebeu que se definhasse, nunca alcançaria o objetivo que havia estabelecido para si mesmo. Então decidiu se alimentar mais. Havia uma aldeia chamada Uruvilva, perto do local onde Siddhartha passava longas horas meditando. O chefe dessa aldeia tinha 10 filhas que reverenciavam o herói e lhe traziam grãos e frutas como esmolas. Ele raramente tocava nesses presentes, mas um dia as meninas perceberam que ele havia comido tudo o que lhe ofereciam. No dia seguinte, elas vieram com grandes pratos cheios de arroz cozido e ele esvaziou aquilo. No dia seguinte, cada uma trouxe uma iguaria diferente e o herói comeu todas elas. Ele começou a ganhar carne e logo começou a ir à aldeia para cozinhar sua comida. Os habitantes se revezavam em dar esmolas a ele. E em pouco tempo ele havia recuperado sua forma e sua beleza. Quando a noite chegou, Siddhartha adormeceu e teve 5 sonhos. Primeiro, viu-se deitado em uma grande cama que era toda de terra. Sob sua cabeça havia um travesseiro que era o Himalaia. Sua mão direita repousava sobre o mar ocidental, sua mão esquerda sobre o mar oriental. Seus pés tocavam o mar do sul. Então ele viu um junco saindo de seu umbigo, e o junco cresceu tão rápido que logo alcançou o céu. Então ele viu vermes rastejando por suas pernas e as cobrindo completamente. Depois viu pássaros voando em sua direção e todos os pontos do horizonte, e quando os pássaros estavam perto da sua cabeça, pareciam ser de ouro. Por fim, viu-se aos pés de uma montanha de imundícies e excremento. Ele escalou a montanha, alcançou o topo, desceu e nem a sujeira nem o excremento o haviam sujado. Ele acordou e a partir desse sonho soube que o dia havia chegado em que, tendo alcançado o conhecimento supremo, ele se tornaria um Buda. Ele se levantou e partiu para a aldeia de Uruvilova para mendigar. Sunjata,
A mais devota das 10 jovens que vinha trazendo comida para ele acabara de terminar de ordenhar 8 vacas maravilhosas que possuía. O leite que dava era rico, oleoso e de um sabor delicado. Ela adicionou mel e farinha de arroz a ele. Depois colocou a mistura para ferver em uma panela nova em um fogão novo. Grandes bolhas começaram a se formar e continuavam flutuando para a direita, sem que o líquido subisse ou derramasse uma única gota. O fogão nem mesmo soltava fumaça. Sunjata estava espantada e enviou sua serva Purna. Purna, os deuses estão nos favorecendo hoje. Vá ver se o homem santo está se aproximando da casa. Purna, da solteira da porta, viu o herói caminhando em direção à casa de Sunjata. Ele estava emitindo uma luz brilhante, uma luz dourada. Cornélia ficou deslumbrada e correu para a volta de sua senhora. Ele está vindo, ele nos cegará com seu esplendor. Deixe-o vir, ó, deixe-o vir, exclamou Sunjata. É para ele que eu preparei esse maravilhoso leite. E ela aguardava o herói, iluminado por sua presença. Sunjata, para honrá-lo, fez 7 reverências. Ele se sentou. Sunjata se ajoelhou e lavou seus pés com água perfumada. Então ela lhe ofereceu a tigela dourada cheia de leite, misturado com farinha de arroz e mel. Ele pensou nos Buda de todos que ascenderam, e sua última refeição lhes foi servida em uma tigela dourada antes de alcançar o conhecimento supremo. Desde que Sunjata me ofereceu este leite e mel em uma tigela dourada, chegou a hora de eu me tornar um Buda. O herói vagou ao longo das margens do rio, a noite lentamente descendo. As flores fechavam suas pétalas cansadas e um doce aroma se elevava dos campos e jardins. Os pássaros ensaiavam timidamente suas canções noturnas. Foi então que o herói caminhou em direção à árvore do conhecimento. O conhecimento estava salpicando de poeira dourada. Palmeiras raras, cobertas de pedras preciosas, ladeavam o caminho. Ele contornou a beira de um lago, cujas águas abençoadas exalavam um perfume intoxicante. Lótus brancos, amarelos, azuis e vermelhos espalhavam suas enormes pétalas sobre a superfície, e o ar ressoava como os cantos claros de cisnes. Ele se aproximou da árvore, foi para o leste dela e fez 7 reverências. Lançou punhados de grama no chão e, de repente, um grande assento apareceu, coberto por grama macia e um tapete. O herói sentou-se, sua cabeça e seus ombros eretos, seu rosto virando para o leste. Então ele disse com voz solene: mesmo que minha pele seque, mesmo que minhas mãos murchem, mesmo que os meus ossos se desfaçam em pó, até que eu tenha alcançado o conhecimento supremo, não me moverei desse assento. Ele cruzou as pernas, a luz emanada do corpo do herói alcançou até mesmo aquele reino onde Mara, o malvado, reina supremo. Das LED, Mara parecia ouvir uma voz dizendo: o herói que renunciou à realeza está agora sentado sobre a árvore do conhecimento. Ele está concentrando sua mente, fazendo o esforço supremo. Logo ele trará a todos os seres a ajuda que precisam. Por sua causa, a cidade dos deuses está lotada, enquanto a cidade do mal será abandonada. E você, Mara, um comandante sem exército, um rei sem súditos, não saberá para onde se refugiar. Mara ficou apreendido e tentou dormir, mas seu sono foi perturbado por sonhos terríveis. Ele concordou e convocou seus servos e soldados. Quando o viram, ficaram alarmados, e Sartavarra, um de seus filhos, disse a ele: pai, você parece pálido e infeliz. Seu coração bate rápido e seus membros tremem. O que você ouviu? O que você viu? Fale. Filho, respondeu Mara, os dias do meu orgulho acabaram. Ouvi uma voz chamando na luz, dizendo-me que o filho de Shakya está sentado sobre a árvore do conhecimento. E tive sonhos horríveis. Uma nuvem negra de poeira se instalou sobre meu palácio. Todos vocês me abandonaram, e eu queria lutar contra meu inimigo, mas não pude tirar minha espada da bainha. Todos os meus súditos fugiram em horror. Uma escuridão impenetrável se abateu sobre mim, e eu vi meu palácio desabando. Sartavarra disse: pai, é desanimador perder uma batalha. Se você viu esse presságio, encontre seu tempo e não corra risco de ser derrotado de forma ingloriosa. Mas Mara não deu atenção.
Ele ordenou que o exército avançasse imediatamente. O exército era uma visão de medo, cheio de lanças, flechas e espadas. Muitos carregavam enormes machados de batalha e clubes pesados. Os soldados eram pretos, azuis, amarelos, vermelhos e seus rostos eram aterrorizantes. Seus olhos eram chamas cruéis. Suas bocas cuspiam sangue. Alguns tinham orelhas de bode e outros orelhas de porco ou de elefante. Havia muitos com 2, 4, 5 cabeças e outros com 10, 12 e 20 braços. Em vez de ornamentos, eles usavam ossos da mandíbula como dedos humanos caídos e ressecados. Sacudindo suas cabeças cabeludas, avançaram com risadas horrendas e gritos selvagens antes de atacar o herói. Mara tentou assustá-lo. Ele convocou contra ele a fúria dos ventos. Escamas de medo correram em direção a ele, desde o horizonte, arrancando árvores, devastando aldeias, sacudindo montanhas, mas o herói nunca se moveu. Nenhuma única dobra de sua túnica foi perturbada. O maligno convocou as rédeas. Elas caíram com grande violência, submergindo cidades e marcando a superfície da terra, mas o herói nunca se moveu. Nem um único fio de sua túnica estava molhado. O maligno fez rochas arderem e as atirou no herói. Elas voaram pelo ar, mas mudaram quando se aproximaram da árvore e caíram não como rochas, mas como flores. Mara então ordenou ao seu exército que soltasse suas flechas em seu inimigo, mas as flechas também se transformaram em flores. O exército correu para o herói, mas a luz que ele emitia agiu como um escudo para protegê-lo. Espadas foram despedaçadas, machados de guerra foram amassados por ela, e sempre que uma arma caía no chão, ela também imediatamente se transformava em uma flor. E subitamente, cheios de terror ao verem esses prodígios, os soldados malignos fugiram e Mara se lamentou, rangendo as mãos, e ele chorou. O que eu fiz para que este homem me derrote? Pois não são poucos aqueles cujos desejos eu concedi. Tenho sido muitas vezes gentil e generoso. Esses covardes estão fugindo, poderiam testemunhar isso. As tropas que ainda estavam ouvindo responderam: sim, você tem sido gentil e generoso, testemunharemos isso. E ele, que prova ele deu de sua generosidade, continua Mara. Quanto sacrifício ele fez? Quem testemunhará sua bondade? Quando uma voz saiu da terra e disse: eu testemunharei sua generosidade. Mara foi atingido pela surpresa. A voz continuou: sim, eu, a terra, eu, a mãe de todos os seres, testemunharei sua generosidade 100 vezes, 1000 vezes, no decorrer de suas existências anteriores. Suas mãos, seus olhos, todo seu corpo estiveram a serviço dos outros, e no decorrer dessa existência, que será a última, ele destruirá a velhice, a doença e a morte. Pois ele te supera em força, Mara, assim como te supera em generosidade. E o maligno viu uma mulher de grande beleza emergir da terra até a cintura. Ela se curvou diante do herói e, juntando as mãos, ela disse: quase santo dos homens, testemunho sua generosidade. Então ela desapareceu e Mara, o maligno, chorou porque tinha sido derrotado. Ao pôr do sol, o exército do maligno havia fugido. Nada havia perturbado a meditação do herói. E na primeira vigília da noite, ele chegou ao conhecimento de tudo o que havia acontecido em existências anteriores. Ele aprendeu o estado presente de todos os seres, e no terceiro, ele entendeu a cadeia de causa e efeitos. O herói pensou: Mr. Bill é este mundo que nasce, cresce velho e morre. Não renasce apenas para envelhecer e morre novamente, e o homem não conhece saída, e em profunda meditação ele disse a si mesmo: assim é a ignorância, pela raiz da morte, da velhice, do sofrimento, do desespero. Existir é sofrer. O desejo leva do nascimento ao renascimento, do sofrimento a mais sofrimento. Ao sufocar o desejo, evitamos o nascimento, evitamos o sofrimento, levando uma vida de santidade. O desejo é sufocado e cessamos de suportar o nascimento e sofrimento. Quando o amanhecer apareceu, este mais nobre dos homens era Buda. Ele exclamou: tive numerosos nascimentos, em vão tenho buscado o construtor da casa. Ó, o tormento do renascimento perpétuo, mas finalmente te vi.
Ó construtor da casa, você não constrói mais a casa. As vigas estão quebradas, as paredes estão abaixo. Desmorona a mente, alcança o nirvana. Nascimento não mais existe, pois desejo não mais existe. 12 vezes a terra tremeu. O mundo era como uma grande flor. Os deuses cantaram. Ele veio, aquele que traz luz ao mundo. Ele veio. Por muito tempo cegos, os olhos do mundo se abriram e os olhos do mundo é deslumbrado pela luz. Ó vencedor, você dará a todos os seres aquilo que eles anseiam. Guiado pela sublime luz da lei, todas as criaturas alcançarão as margens da libertação. Você segura a lâmpada. Vá agora e dissipe a escuridão. Uau! Nossa, eu adorei, amei a história. Parabéns, Fusca! Obrigado! Pela primeira história você tá indo bem, né, querido? Você gostou? Vou reconhecer que o Buda me ajudou um pouco. Então, essa história que a gente acabou de conhecer, a história do Buda, a gente não sabe onde entra a lenda e onde entra a realidade, né? Porque é uma história bem fantasiosa, mas é uma história muito linda. Lindíssima! Mas uma coisa é certa, o Buda existiu. Siddhartha Gautama é de verdade. E tem uma história bem fantástica, né? Ou será uma lenda? Mas de qualquer forma é difícil para a gente distinguir, né, o que é lendário e o que é realidade. Mas que é linda a história aí, né, gente? Eu gostei. Fusca, você foi muito bem contando a história, eu gostei bastante. Você gostou? E quem tá assistindo, gostou também? Então curte o vídeo pra eu deixar eu contar outras histórias aqui no canal. Agradeço muito você ter assistido até aqui. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo. Eu achei que você contou um pouquinho rápido essa história, assim, mas foi bom. O quê? Rápido? Não, eu tô brincando, Fusca, querida. Você foi muito bem. Foi muito bem mesmo. Parabéns pelo primeiro vídeo. Você está ótimo. Vamos ver os próximos. Eu vou ser o Super Fusca, o contador de histórias. E todo mundo vai amar.